Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos falar sobre a tortura, lei de tortura. A tortura está presente desde os primórdios da civilização. Agora, o crime de tortura, aí são outros 500. O crime, ele tem que ser criado pelo legislador do país determinado. Depois daquele tempo que é criada a lei de tortura, as pessoas têm que ter um prazo para se familiarizar com a lei. A partir de então, a conduta tipificada como crime de tortura poderá ser levado a juízo e então processado e condenado. Nada impede de que eu pratique uma tortura e isso não seja criminalizado, como já aconteceu no passado. A história da humanidade é repleta de torturas. Em Angola, em Ruanda, no Egito, no Oriente Médio, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa. Já tivemos histórias de tortura durante a escravidão, do período do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, do conflito étnico entre os Hutus e Tutsis em Ruanda, no Oriente Médio, com penas de fuzilamento, tortura, chicoteado, apedrejamento, por aí vai. Por aí vai. Um caso, estamos na semana de Páscoa, e um caso muito interessante é o caso da crucificação de Jesus Cristo. Muita gente não percebe, olha só, as pessoas leem muito a Bíblia, rezam muito para Cristo, mas não conseguem às vezes perceber que ele não foi só morto, não. Jesus morreu? Morreu. Para quem acredita e para quem não acredita, ele morreu. Meu Deus, você está falando isso? Tá, morreu sim, está lá na Bíblia, está na história, estão nos relatos, na Bíblia e fora da Bíblia. Que ele morreu. Primeiro, ele foi levado à cruz, né? Julgado, crucificado, morto e ressuscitou ao terceiro dia. Bom, só ressuscita quem morre, né? Não tem como ele não ter morrido e ter ressuscitado. Isso seria uma coisa muito ilógica. Ah, é. Então eu reconheço que realmente ele morreu e que ele ressuscitou. Mas o mais importante não é a sua morte, é o que teve antes da morte. Bom, de acordo com a lei, vamos entrar, vamos viajar agora. De acordo com a lei 9455 de 1997, 9455 de 97, o crime de tortura é submeter alguém sob sua guarda, poder, autoridade, com o emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena de reclusão de 2 a 8 anos. De 2 a 8 anos. Veja que tudo que eu acabei de falar, submeter alguém mediante intensa violência física ou mental, a sofrimento, foi o caso típico do que aconteceu com Jesus Cristo. Agora, vamos viajar, tá, pessoal? Agora é uma viagem, a gente vai fazer uma viagem aqui, tá? Desconecta da sua realidade, vamos viajar lá para 2000 anos atrás. Estamos agora há 2000 anos atrás, mais precisamente no ano de 2000 não, no ano de 33, 32, 33. Jesus foi capturado pelo exército, pelos soldados, e foi submetido a julgamento. Na hora do julgamento, as pessoas já estavam acaloradas, sedentas por sangue, pela tortura, pela morte, pelo julgamento de Jesus Cristo. Herodes disse, olha, eu não verifiquei até agora que ele cometeu crime nenhum. Que crime que ele cometeu? Cristo, qual crime que ele cometeu? Não vislumbro a possibilidade de ter cometido nenhum crime. Herodes mandou para Pôncio Pilatos que fosse julgado. Pôncio Pilatos, ele, olha, eu sou um juiz, era o juiz da época, também não verifico a possibilidade dele ter cometido crime nenhum. Falou algumas coisas que eu não gostei, mas nem por isso ele deveria ser submetido a uma tortura, uma crucificação. Mas o povo da época
com o Instagram da época, com o WhatsApp da época, com o Twitter da época, já mandavam mensagens acaloradas dizendo: torture-o, apedreje-o, crucifique-o. E, quem sabe, seja submetido a uma pena de castigo tão forte que venha a morrer. Ah, Pôncio Pilatos pensou: bom, lavo minhas mãos. Ó, tenho nada a ver com isso. Bom, se Herodes, que era o responsável, não quis condenar, e nem Pôncio Pilatos, quem condenou foi o povo, foi o Facebook da época, foi o Instagram da época, era o povo que estava sedento por sangue, tortura, morte. Então o que aconteceu? Ele foi levado para a cruz. Até lá, é aí onde tem o X da questão. Talvez, eu acho que tenha sido Dom Casmurro que contou essa história. Porque tem muitas coisas que parece a história, sabe o quê? De Bentinho e Capitu, se traiu ou não o tal do Dom Casmurro. Ele foi levado até a cruz, mas até chegar lá, meu amigo, durou praticamente uns 10 anos até chegar na cruz. Ele carregou a cruz, ele foi açoitado, sangrou, teve os olhos vazados, feridos. Depois que ele estava todo cortado, cuspiram na cara dele, tacaram pedra nele, pau nele, chutaram, ele caiu no chão, mandaram ele segurar a cruz, carregar a própria cruz, jogaram vinagre nele para arder mais ainda. Isso não é tortura, não? Me diz uma coisa, se isso não for tortura, o que é tortura? Teve todas as características de tortura, todas. Aí você vai me perguntar, mas será que eles não queriam matar? Não, matar não. Porque se quisessem matar, era só enfiar a flecha no peito dele e pronto, acabou, morreu. Dar um tiro na cabeça dele, dar uma flechada, tacar uma bomba, uma carabina, um explosivo, jogar ele no mar, levar para a guilhotina, para a forca. Não foi isso que aconteceu. Foi um longo período de tortura. O que hoje, em 2023, tem pena de reclusão, tortura tem pena de reclusão de 2 a 8 anos. 2 a 8 anos. Entendi. Aí o que aconteceu? Não satisfeitos já de terem torturado ele até não aguentar mais, o que fizeram? Botaram uma cruz no chão, deitaram ele em cima, vivo, sem anestesia nenhuma, e pegaram um pedaço de pau, de madeira, enfiaram nas suas mãos e nos seus pés. Torturando mais ainda, tá? Com ele vivo. Não satisfeito com isso, como diz o povo, penduraram ele numa cruz e deixaram lá, marinando no sol. Isso não é tortura? Ainda enfiaram uma lança no peito dele. Isso não é tortura? É tortura. Você é a favor disso? Eu não, Deus me livre. Não é porque foi uma pessoa que você gosta muito. Mas você seria a favor que fizessem o que fizeram com Jesus Cristo com outra pessoa? Bom, aí depende. Então você é a favor da tortura? Condicionalmente. Condicional. Se você conhecer a pessoa, você é a favor. Então a gente tem que ser contra a tortura. Contra de todo jeito, contra. A Declaração Internacional dos Direitos Humanos são contra qualquer tipo de tortura, mas ele foi pego fazendo besteira, não interessa. Sabe qual é a pena de quem faz besteira? Ser preso em regime aberto, semiaberto e fechado. Trocou tiro com a polícia, estava errado. Tiro na cabeça dele, morreu, pagou com a morte. Agora, torturar... mas tem preso que é traquina. Não merece ser torturado. Não merece de jeito nenhum. Mas tem situações? Não tem situações. Quando você abre brecha para uma pessoa, você abre brecha para outra. Você, cuidado, tá? Para você que se diz ser seguidor de Jesus Cristo, com seu objetivo de tortura condicional, não virá seguidor de Herodes e Pilatos. Entrar no time do lado negro da força. Muito cuidado. Se ainda estivesse vivo o soldado que matou Jesus Cristo com a lança no peito dele, vamos dizer que ele que seja o culpado, ele ainda estivesse vivo hoje, na cidade do Rio de Janeiro, e você é o advogado de defesa dele, ele não morreu ainda, hoje ele está bem velhinho, tem 2020 e poucos anos de vida, ele já, e as pessoas encontrassem na rua, esse cara que meteu a lança no peito de Jesus Cristo, você acha que ele deveria ser processado por tortura ou por homicídio? Boa pergunta. E agora?
Essa é uma questão que muita gente já se contorceu para lá, se contorceu para cá. Nada de torcida de futebol. Nada de fla-flu. Decida com base no Código Penal. Eu sou advogado de defesa dele, do danado do soldado que meteu a flecha no peito de Jesus Cristo. E fulano, você é o promotor de justiça. Se você tentar processar por tortura, a gente segue essa linha de raciocínio. Se for por homicídio, a gente segue a linha de raciocínio de homicídio. Vamos lá. Primeiro, o crime de tortura tem como pena de reclusão de 2 a 8 anos. 2 a 8 anos. Tortura com resultado morte. Resultado morte. Eu dei tanto choque nele, eu dei tanta porretada nos coros dele que ele morreu. Tortura com resultado morte, a pena vai de 8 a 16 anos. 8 a 16 anos. Ah, então a pena é bem maior, né? Antes era de 2 a 8, agora é de 8 a 16. Tortura com resultado morte. Agora, presta atenção. Se ele for processado por tortura, a pena máxima é de 16. Se ele for processado pelo crime de homicídio com resultado morte pela prática de tortura, seria crime do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal. Tem como pena de reclusão de 12 a 30 anos. Ah, então se ele for processado pelo crime de homicídio, a pena vai de 12 a 30. A máxima é 30. Aqui, na tortura, a máxima é 16. Se eu for promotor de justiça, eu vou querer aplicar a pena do homicídio. Só que você pode cair na casca de banana, meu amigo. Eu, como advogado de defesa, falaria: Excelência, se o senhor está querendo condenar o meu cliente, o soldado que matou, se eu não me engano, dizem que o nome dele era Cássio, o nome do soldado que matou Jesus Cristo. Que matou não, né? Que deu a última lança no peito dele, né? Todo mundo, cada um deu uma torturadazinha, né? Um pouquinho. São todos coautores. Se você tiver a linha de raciocínio que ele deverá ser processado no Tribunal do Júri pelo crime de homicídio, mas espera aí. Pelo que contam os relatos, ele não morreu, ele ressuscitou. Então, se ele ressuscitou, não tem como eu ter matado alguém. Como é que eu matei se a pessoa está viva? Aí não deu mesmo, não. Eu vou tentar, então, processar por tentativa de homicídio. Bom, tentativa de homicídio seria o mais próximo. Só que o homicídio tentado, como vocês já viram no vídeo passado que eu falei, a pena é igual ao consumado reduzido de 1/3 a 2/3. Então, a pena vai cair. Será que não seria melhor, então, aplicar a pena de tortura? Aí é com vocês. Pesquisem e me digam o que você acha. Que ele deveria ser condenado pelo crime de tortura, com resultado morte, pelo crime de tentativa de homicídio ou pelo crime de homicídio? É uma questão aí, é o Dom Casmurro, né? É a história de Bento e Capitu. Gostaram do vídeo de hoje? Entenderam? Para finalizar, vale frisar o seguinte: o crime de tortura não é imprescritível, tá? Não é imprescritível. Tem gente que fala, crime de tortura é imprescritível. Não é. É prescritível. O que ele não o que ele é, na verdade, é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Tá entendido? Tá entendido? Se aquele soldado fosse agente público, na época que torturou Jesus Cristo, se ele fosse um agente público de acordo com a lei de tortura, ele teria sua pena aumentada de 1/3, 1/6 a 1/3. De 1/6 a 1/3. Ah, legal. O vídeo de hoje foi um pouco mais longo, mas caso não tenha entendido ou não tenha memorizado tudo, volta o vídeo de novo e veja quantas vezes você quiser, certo? O que a gente tem que botar na cabeça é: tortura não. Eu sou a favor de uma torturinha. Não, tortura não. Ou você prende a pessoa ou solta. Tortura nunca. Senão a gente vai eternamente passar pelo que já passou o Holocausto, passar pelo que passou Jesus Cristo, passar pelo que já passou o pessoal de Ruanda, passar pelo que já passou o pessoal que foi preso na Rússia durante o período socialista da União Soviética, e vem passando até hoje, tá? Porque o crime de tortura não parou por lá, não. Se a nossa lei de tortura, que é de 1997, foi criada agora, é porque ainda existe. Bom, espero que tenha gostado e até mais. Tortura? Não.